Olá, Irmandade Literária. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que está chegando a primeira vez aqui no meu canal, meu nome é Alexandre Rocha. Sejam bem-vindos ao meu canal aqui, onde eu falo sobre o meu trabalho literário. Peço humildemente a sua ajuda, como? No engajamento deste canal, com a sua inscrição, clicando nesse botãozinho preto aí embaixo aí, dando o seu joinha. Toda vez que você deixa um like, o YouTube dá um engajamento aqui no meu canal e outras pessoas têm acesso ao meu trabalho literário. Também deixando seu comentário, né? Uma crítica construtiva que eu acho que você pode melhorar para o canal crescer ainda mais. Só um detalhe bem rápido. Qualquer comentário de intenção insultuosa, pejorativa ou reacionário, seja ele preconceito racial, de gênero, religioso, político, o que for, você será convidado e convidada a se retirar deste canal. É um canal literário, gente. Aqui ninguém é dono da verdade, tá? É uma maneira de você, através de você ser uma pessoa melhor, que você seja uma pessoa bem mais informada, entendeu? E claro, mais um detalhe aqui bem rapidinho, quando o canal completar 500 inscritos, porque hoje eu estou com 458 inscritos, eu vou sortear este livro, do Código Macard Estela Maris. Novinho, fechadinho, lacradinho e será entregue para toda parte do Brasil. E vamos falar hoje então, né? Vamos aqui fazer uma pequena resenha, né? Deixa eu achar aqui um... Ai, gente, eu tenho tanto marca-texto que eu não preciso de um. Eu não acho. Onde eu coloquei eles? Aí eu vou pegar esse aqui do Tolstói aqui. Depois eu trago de volta. Dá licença, Tolstói. Depois a gente volta que você falar aqui, tá? Estou fazendo já resenha, voltei com a crítica de Tolstói, no Contos Completos, e também o livro de apoio. Já tem vídeo no canal, dá uma olhadinha para você maratonar à vontade, tá? E vamos lá. Nós vamos para o 10º, nossa, já está quase na metade já. A 16ª lei. A 16ª lei, use a ausência para aumentar o respeito e honra. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Como eu disse, esse livro é contraditório, não é politicamente correto, tem umas coisas aqui que infelizmente aqui não dá para concordar, não é um mecanismo bonito de fazer para crescer na vida, mas eu digo, não é verdade? Deixa eu aumentar aqui o luminário aqui. Vai melhorar aqui, pronto. Vai ficar aqui mais, melhorar um pouquinho a luz aqui, né? Cada um sabe o caminho que, né? Cada um sabe a biografia que escreve, né? E sabe o que é melhor para si, não é verdade? Bom, aqui no caso, aqui tem várias referências aqui interessantes, mas vou tentar em duas. Quando pessoas usarem a sua ausência para se dar bem na vida, né? Tem uma parte que é meio interessante aqui, que eu não concordo muito, mas enfim, né? Cada um é cada um. Vamos falar aqui da primeira história aqui, que são de dois casal, né? Que é baseado em fatos reais. Deixa eu ver aqui. Que é o do Guilherme e Guilherma. Guilherme e Guilherma. Sor Guilherme e Lady Guilherma, certo? É um casal. E Pierre e Viernata. Então vamos lá. O que o Robert Greene coloca aqui? Aqui são dois casais, né? Esse Guilherme, ele é um viajante e tal, e acaba conhecendo essa lady, essa mulher bonita, Guilherma, enfim. Os dois começam a ter uma paixão avassaladora, ela se apaixona por ele loucamente, ele fala alguns versículos, poemas para ela, é um cara, né, espontâneo, que canta, e que, né, enfim, é um grande poema, e ela se apaixona por ele loucamente, aquela história toda, né? E também tem aqui o Pierre e a Vierneta, que nomezinho complicado, ele tá em francês, né? Vierneta. Só que esses dois aqui, essa Vierneta que fala no Robert Greene, que ela é uma mulher meio temperamental, né, ciúme ao extremo, e eles acabam brigando. Aí ele vai lá, ele pede ajuda para o Guilherme, aí os dois se reconciliam, ele usa ali algumas mágicas, tal, sabe que vocês me entendem? Para os dois se reconciliarem. Aí
Os dois ficam bem, tranquilo e tal. Só que no caso do Guilherme, ele começa a entender que começa a não virar mais já amor, já uma paixão, já uma coisa como eu posso dizer, uma coisa já doentia, uma coisa pegajosa, não deixa respirar, é aquela coisa obsessiva. E ele percebe isso, só que assim, eu acho que, enfim, não vou entrar aqui no detalhe, que eu acho que isso é uma bobagem, mas enfim. Talvez eu deixe meu comentário aqui, vai. Ele começa a usar esse método que é o Robert Greene, da sua ausência. Então ele começa a não mais responder as cartas dela, ele começa a desmenosprezar ela, ele começa a ser rude com ela, ele começa, enfim, realmente tratá-la mal, mas mal mesmo. E ela começa a ficar, a Guilherme começa a ficar zangada, com raiva, ela começa a ficar mais obsessiva com ele. E aí, ele começa mais a se afastar dela, Inclusive, isso aqui tá com cara de me sentir. Essa galerinha aí da Red Bull aí, eu acho que pegaram essa lei aqui, hein? Sei não. Enfim. Bom, nada contra a Red Bull, tá, gente? Pelo amor de Deus, cada um no seu quadrado. Tem um tempo pra ficar de picuinha, esse negócio de internet aqui, não. Tá. Aí, ele começa realmente a menosprezar ela e tal, e por fim, de tanto ele não responder às suas cartas, não corresponder ao amor por ela, ela se afasta dele. Ela não quer mais falar com ele, né? E aí o que acontece? Ele começa a se arrepender daquilo. Ele começa a se arrepender daquilo que ele fez. E eu falo, peraí, eu acho que eu exagerei. E aí o feitiço vira como feiticeiro. Ele tenta mandar cartas para ela, ele tenta conversar com ela, e ela não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Ela começa a ficar menosprezar ele, e ele tenta ali de todas as formas se achegar a ele, né? Se achegar a ela, para que ela possa mudar de ideia, para que aceite ele de volta, e aquela coisa toda. Por fim, depois ali de muita insistência, vendo a bobagem que ele fez, ela pede ele como eu vou colocar aqui, uma prova de amor. Que ele tinha que escrever uma carta, um poema para ela, dizendo que estava repetindo, mas que ele tinha que tirar uma unha do dedo e mostrar o seu tormento para ele, seu tormento para ela. E aí, assim, esse livro eu falo, gente, ele é muito ele não é politicamente correto, como eu já disse aqui, mas tem umas coisas, é uma coisa que, aí eu vou dar minha opinião, agora eu vou expressar minha, eu sei que tem gente que não vai gostar. Eu tenho uma preguiça, eu não falo só na vida pessoal, de amizade, ou o que for, essa preguiça, que se, por exemplo, se a pessoa não me responde a mensagem, eu fico com raivinha, que eu fico em cima da pessoa, eu sou o tipo de cara que, tipo assim, quem não gosta de mim, não dou trabalho. Se ela quer ir, vai embora, vai em paz. Não quer se relacionar comigo, vai embora, obrigado, de nada, tchau. Pra que ficar se mendigando, se rastejando, procurando migalha? Se a pessoa não responde a sua mensagem ou a sua amizade, é que ela não está interessada em você. Você, né? Enfim, ela não tem interesse na sua pessoa, o que você faz, o que você fala, onde você vai. Ela não tem interesse na sua pessoa. Seja amizade, por que eu vou ficar mendigando atenção? Sabe? Essas coisas eu tenho uma certa preguiça. Eu ia falar, você pode, Alexandre, você é um cara meio intolerante, você é um cara impacível, mas não é, gente. É que vai chegar uma fase da sua vida que, assim, é que é ditado, que todo mundo já escutou aqui na internet, eu falo por mim. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Não, tá bom. Se o fulano falou mal de mim, de você acreditou, beleza. Né? Eu disse pra você que não fui do lugar, mas fulano disse que me viu lá e você que relacionou comigo acredita mais na outra pessoa do que eu em mim, então tudo bem, vai lá, fica a pessoa. Né? Se você não está satisfeito com a minha companhia, com a minha presença, com a minha opinião, enfim, tá bom, vai com Deus, tchau, obrigado, até logo, au revoir, entendeu? Essa coisa de usar a escassez, eu vou usar a escassez, puxa, não é para ser fácil, não é para ser difícil, é para ser o quê? Recíproco, né? Tudo bem, eu acho que aquela coisa de pegar todo dia, né? Você tem que ficar em cima da pessoa, aquela mudança. Isso também não dá, né? Fica uma coisa obsessiva, né? Eu até entendo aqui o Guilherme aqui sobre essa mulher que começa a ficar de... Mas assim, no caso aqui ele usou, né, de maus trato com ela, foi rude com ela. Não, sabe?
Conversou, não melhorou, tudo bem, cara, seu cabelo. Aí eu tenho que usar escassez, eu tenho que depois, aí depois para provar para ela, ele tem que tirar um pedaço da unha e mandar cada amor para os dois ficar felizes para sempre. Ai, mas me dá uma preguiça disso aí. Não, sabe? É necessário. Pra que isso, gente? Sabe? Se a pessoa não gosta de você, não quer você, você não fala, tá bom, vai em paz. Não fica atormentando a pessoa. Ai, você não falou comigo, você não respondeu minha mensagem, você não me ligou. Ai, essas coisas, dá uma preguiça. Gente, quando não quer, quando não quer, dois não briga, né? É isso, entendeu? Então usar escassez, ai, faz você ser uma pessoa, como é que é a palavra correta? Uma pessoa rara, ai, mostra pra pessoa que você tem conteúdo, sabe, né? Agora, tem uma outra parte aqui que é mais interessante, né? Deixa eu usar, porque agora eu vou ter que usar um luminário aqui, vou ter que aumentar mais aqui a luz. Aqui eu já acho um pouquinho mais interessante, né? Aqui é o tal do... vamos lá, aqui. Joyce ou Joyce? Deuses. Esse aqui já é um cara mais inteligente, né? Ele literalmente vendeu o seu peixe, né? Vamos lá. Página, sempre. Nós estamos na página 200 já, gente. O negócio aqui voa. Você vai lendo. Bom, página 172. Durante alguns séculos, os assírios governaram a Ásia, Ásia Superior, com punho de ferro, no século 8 a.C. Entretanto, o povo da Média, hoje nordeste do Irã, se revoltou e finalmente se libertou deles. Os medos tiveram então que formar um novo governo, determinados a evitar qualquer forma de despotismo. Eles se recusaram a dar poder máximo a um homem só, ou estabeleceu uma monarquia sem um líder. Entretanto, o país em breve entrou em caos, dividindo-se em pequenos reinos, com aldeias e lutando umas contra as outras, traduzindo guerra civil. Numa delas vivia um homem chamado Deioces, e que começou a ficar famoso como uma pessoa justa e capaz de resolver disputas. Ele fazia isso tão bem, de fato, que logo todos os conflitos legais eram levados à sua presença para ser julgados. E seu poder crescia. O país inteiro, a lei estava desacreditada. Os juízes eram os corruptos e ninguém confiava nos tribunais. Será que isso acontece no Brasil? Os juízes eram corruptos e ninguém confiava nos tribunais para resolver os problemas, preferindo recorrer à violência. Quando a notícia falou sobre a sabedoria e a incorruptibilidade, inabalável imparcialidade de Deioces, a aldeia dos medos, em peso, vieram para lhe pedir resolver todo tipo de problemas. Em pouco tempo, ele era o único juiz daquela terra. No auge do seu poder, Deioces, de repente, deu um basta naquilo. Deixa eu colocar mais um pouquinho de luz aqui, para me chegar melhor. Aqui. Não indo mais sentar na cadeira de juiz, ou ouviria os litígios, não resolveria nenhuma disputa entre irmãos, nem aldeias, dizendo gastar tempo demais cuidando de problema dos outros, a ponto de esquecer dos seus próprios negócios, e se retirou de cena.
o país mais uma vez entrou em caos. Com o súbito afastamento do juiz enérgico como Deórcis, a criminalidade aumentou e o desprezo pela lei cresceu ainda mais. E os medos reuniram em todas as aldeias para achar uma solução para as suas dificuldades. Não podemos continuar vivendo nessas condições, nesse líder tribal. Vamos nomear um de nós para governar, para podermos viver com ordem, em vez de perdermos nossos lares neste caos. Aqui o cara foi mais inteligente, né? Ele realmente pôde, porque assim, vamos lá. Eles viveram sob o domínio ferrenho dos assírios, né? O negócio, quem conhece os assírios, os pés naquela região ali, né, no século 8 a.C., o negócio era ali, na base da violência, da faca, violência pura. E aí eles conseguiram escapar, né, desses assírios, que a cidade ficaria ao nordeste do Irã. Eles conseguiram sair dali, resolveram todo aquele problema, e ela foi dividida em aldeia. Só que ficou terra de ninguém, né? É uma guerra civil, de violência, enfim, você sabe o que é uma guerra civil, né, gente? Vocês entendem o que é isso. E tinha ali um homem justo, correto, né, que tratava as pessoas com imparcialidade. Deíces, ou Deóices, né? Deices. Vamos falar o português certo, o Deices. Então todo mundo via esse cara, um homem correto, um líder e tal. Ele começou, todas aquelas aldeias, ia ter a ele, para ele poder julgar as situações. Só que ele começou, ele ficou cansado, ele estava olhando mais o problema dos outros e não olhando o seu. Só que também a população daquele país não queria colocar um líder só supremo, para evitar o despotismo, tal, que a gente sabe toda aquela história, né? Mas o que aconteceu? Ele saiu de cena, e o caos voltou a generalizar, a violência, todo mundo resolvendo na base da faca, no soco, na pedrada. Não sabe como é que é esses povos naquela época. E aí, qual foi a solução? Bom, claro, eles tinham uma escolha. Ou eles fariam aquilo, ou o país dele entraria num caos. E eu vou ler essa parte aqui, que ele conseguiu o que ele queria, ele aceitou a proposta com muito custo, mas tinha o quê? Uma condição. Sem ele, o país estava numa anarquia. Deóices finalmente concordou. Mas ele também impôs condições. Você pode pensar que seria uma atitude egoísta? Sim. Anarquista? Sim. Mas também ele estava se prevenindo. Não que eu concorde. Mas ele estava me prevenindo porque, já que vocês queriam que eu tratasse com lei, eu também tinha que me proteger. Correto? Porque eu também poderia receber algum tipo de golpe do próprio país. Já que o país estava numa anarquia, estava ali numa guerra civil, etc. Bom, mas ele também impôs condições. Queria um enorme palácio construído só para ele. E também guarda-costas e uma cidade capital onde pudesse governar. Tudo isso foi feito. Deóices se instalou no seu palácio, no centro da capital. O palácio era rodeado de muros e totalmente inacessível a pessoas comuns. Deóices, então, decidiu os termos do seu governo. Estava proibido o acesso a ele. Comunicar-se com o rei somente por intermédio de mensageiros. Ninguém na corte real podia vê-lo mais de uma vez por semana. E mesmo assim, com autorização. Deóices governou durante 53 anos. Uau! Ampliou seu Império Médio e estabeleceu bases para que seria posteriormente o Império Persa, sobre o seu tataraneto Ciro. Nossa, você vai ver na Bíblia, em todos os lugares, fala-se de Ciro, né? Então, Ciro foi seu tataraneto. Durante o reinado de Deóices, o respeito do povo tinha tanto por ele. Durante o reinado de Deóices, o respeito que o povo tinha por ele foi tanto, aos poucos se foi transformando em adoração. Ele não era só simplesmente mortal, acreditava em si um filho de Deus, né? Um filho de Deus, um filho de um Deus.
Não, todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, né? Agora, enfim, não vou mudar aqui de assunto. Então, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu estou cuidando mais da minha vida, mais da vida de vocês do que a minha, estou me matando à toa, é um povo que não tem ali uma certa educação, quer fazer tudo do seu jeito, da sua maneira. Eu estou tentando achar o marcador que eu acabo perdendo. Toda hora eu pergunto o marcador. Eu vou pegar um outro aqui de novo, gente. Espera aí. Vou pegar aqui de Ravensbrück. Pronto, peguei de novo, depois eu coloco. Eu sei onde eu parei lá. Ele falou assim, ó, tudo bem. Aí, queria colocar ele como rei, só que esse pessoal não queria, porque assim, quando um rei morre, é um filho seu que vai continuar o reinado. Eles não queriam isso. Mas eles não tinham muita escolha. Era o único o juiz naquela época que era um cara justo, que tratava as pessoas corretamente. E aí ele falou assim, vocês querem? Então tá, eu quero que vocês constroam um palácio para mim, eu quero um monte de guarda-costa, eu não quero que as pessoas comuns tenham acesso a mim, porque ele sabia que, enfim, que as pessoas, ele poderia ser assassinado, poderia sofrer algum tipo de golpe, somente através, com autorização, né, com as pessoas ali que... os porta-vozes, né, do rei, dizendo assim, ia ter acesso com ele. Ele continuou, mesmo de todo cura, ele não deixou a vaidade tomar conta dele, segundo Robert Greene, e ele ficou no reinado por 53 anos, né? E foi até ali o reino de Ciro. Ciro foi seu tataraneto. O que o Robert Greene diz aqui? Ele usou a ausência dele para conseguir o que ele queria, né? Ele, claro, mostrou também a sua competência, a sua honestidade, só que também ele não daria, ele estava se desgastando, já que as pessoas queriam um líder forte, governar aquele país, eles tinham que eleger ele como rei, como imperador, como você quiser, mas com as condições dele. Todo mundo aceitou, ele foi um grande governante, segundo Robert Greene, que ele usou a ausência, a escassez dele. As pessoas tinham que ver o caos que estava acontecendo na vida delas para as pessoas precisassem dele. Então, tipo assim, eu me afastando, as pessoas vão sentir falta e vão entender que se a liderança dele, como um juiz forte, enérgico, o país ia de mal a pior, ia continuar mais morte, mais violência, eles aceitariam aquela condição, ou o país entraria naquela miséria que estava acontecendo, quando ele se saiu. Então ele usou ali a sua presença, a sua escassez, para que as pessoas sentissem falta dele e colocassem ele no poder e com as condições dele, né? Neste caso aqui, enfim, ele não tinha também muita escolha, né? Porque ali o país estava dividido, né? Ele não tinha como, dentro dessa informação, não tinha como fazer. Então, tipo assim, né, ele usou, claro, ser honesto numa qualidade, uma obrigação de cada um de todos nós, mas ele usou, digamos assim, a sua inteligência, a sua escassez, para que o povo pudesse colocar ele como rei. Interessante. E aí, tem aqui umas pequenas frases aqui que eu achei bem interessante, né? Que eu não sabia que Foucault falou isso. Tem uma frase que é interessante que diz assim, ó. Não, tá nessa página aqui, meu. Pera aí. Que é de Foucault. Eu acho interessante. Aqui, ó. A ausência enfraquece as paixões medíocres e inflama grandes paixões. Como o vento apaga a chama de uma vela que atiça a uma fogueira. Então aqui no caso, voltando aqui no caso daquele Guilherme e Guilhermina, tipo, ele usou, às vezes você, com sua ausência, você enfraquece a paixão, né? Como o vento, mas acende uma, mas assim, ó, vamos jogar de novo. A ausência enfraquece as paixões medíocres e inflama grandes paixões. Como o vento apaga a chama de uma vela e atiça uma fogueira. Então o vento ele atiça a fogueira e vai crescendo, entendeu? E a ausência pode apagar a paixão, mas como um vento que atiça uma fogueira, ela pode acender aquele amor, entendeu? Michel Foucault. Olá, Foucault, fica à vontade, como vocês quiserem dizer. E aí tem uma coisa aqui, e eu tenho um livro aqui do Saladin, inclusive, eu tenho aqui uma biografia dele, e o Apanhador do Campo de Centeio, tem aqui em algum lugar, do Saladin. Todo mundo fala que é um livro infanto-juvenil e tal, mas eu acho que filme aqui é bem adulto, né? O Saladin foi um dos grandes escritores da sua época, né?
era um cara muito assim, reservado dele, mas através da sua ausência, não gosta de dar muita entrevista, mas ele usou também isso aí, pode ser até um marketing pessoal, a sua ausência para que as pessoas, o seu mistério da sua pessoal, para chamar a atenção das pessoas. E tem uma frase que eu tenho o livro do Silent aqui. Napoleão estava reconhecendo a lei da ausência e presença quando disse: se me vire com frequência no teatro, o povo vai deixar de me notar. Hoje, no mundo imerso em presença pelo excesso de imagens, o jogo do retraimento é ainda mais escasso. Raramente sabemos quando nos retirar, e nada parece acontecer na privacidade. Portanto, nos espanta alguém conseguir desaparecer por livre vontade, sabendo quando desaparecer. Romancistas como Charles e Thomas Pynchon criaram com um seguinte fiéis de devotos, um requinte fiéis de devotos. Então aqui no Robert Greene deu um exemplo de Napoleão, de Silent e de Thomas Pynchon, que são pessoas que são, no caso, são escritores. Dá uma olhada aqui no YouTube, tem bastante resenha do Apanhador do Campo de Centeio, que é um ótimo livro, eu gosto daquele livro. É um cara totalmente na dele e tal, não dava muita entrevista, brigou fielmente que tinha algumas pessoas que queriam manipular os seus livros, pessoas queriam mudar alguma coisa e bateu e falou: não, eu não aceito isso, não, eu não escrevi isso. Tem uma história dele aí, do Thomas Pynchon, confesso que não li o livro dele, mas são pessoas que escreveram, foram bons escritores, e através da sua atitude mais fechada, mais extraída, mais privada, atiçava mais e criou mais, como eu vou dizer, mais seguidores, não seguidores, mas fãs do seu trabalho. No caso também de Napoleão, né? Napoleão foi um imperador, né? Revolucionou a França, faz parte da Revolução Francesa. Ele notou que se as pessoas também vissem ele todo dia, ele não seria mais respeitado. Então, às vezes, era melhor que as pessoas, que ele se afastasse um pouco, que as pessoas sabessem que tinha um imperador, não tivesse todo dia, que as pessoas acostumaram, ele perderia a admiração pelas pessoas, que não deixa de ser verdade. E tem também uma aqui, deixa eu ver aqui. Tem um aqui do rei da Espanha, que eu vi que é também bem interessante. Eu marquei. Ah, tá aqui, ó. Achei. Página 176. O maior governante do século XVI foi Carlos V, rei da Espanha, imperador dos Habsburgo. Ele governou o império que, em certo momento, chegou a incluir a grande parte da Europa e o Novo Mundo, no auge do poder em 1557. Ele se retirou para um mosteiro em Ust. Toda a Europa ficou fascinada com a sua súbita retirada de cena. Quem havia odiado e o temido, de repente dizia que ele era ótimo e acabou sendo considerado um santo. Em épocas mais recentes, aí já mudando de assunto, a atriz Greta Garbo foi tão admirada quanto depois que se aposentou, em 1941. Para alguns, ela se aposentou cedo demais, 30 e poucos anos. Mas ela, sabiamente, preferiu decidir quando sair de cena, em vez de esperar que a plateia se cansasse dela. Então aqui, no caso desse rei da Espanha, Carlos V, ele se foi para o mosteiro, ele governou por muito tempo, e aí essa fase de ir para o mosteiro, da sua ausência, até os inimigos deles, pessoas que não gostavam dele, o admirou. E viu que a ausência dele fazia falta para a Espanha e para o mundo. Até os inimigos dele sentiram falta dele. Né? E também dessa atriz aqui, Greta Garbo, que se aposentou muito cedo, mas no auge da carreira, preferiu se retirar, né, e ser lembrada para sempre da grande atriz que foi, do que ficar ali postergando e as pessoas se cansassem dela e talvez ela pudesse fazer alguns trabalhos ruins e as pessoas pudessem esquecer dela do trabalho da atriz que a gente fez. Então ela preferiu se retirar antes. Olha, já passou mais de 30 minutos, eu falei tanto nesse vídeo. É assim, eu até entendo que vocês ficaram muito
é muito perigoso, né? Em certos momentos. Eu acho que você tem um ditado que fala assim: quem não é visto não é lembrado. Eu vou dar meu exemplo aqui no YouTube. Se eu não posto vídeo, meu canal não cresce. Se eu não posto vídeo, eu não sou lembrado. Claro, se eu também começar a atacar vídeo um atrás do outro e colocar com as mesmas leituras, as pessoas vão se cansar. Então eu tenho que também saber dosar. Uma coisa, vou ter um recado que às vezes eu coloco na postagem, tal dia vai chegar, vou colocar postar livro no canal e acaba acontecendo a coisa. Então, fique atento, deixe seu joinha, a sua inscrição e clique no sininho que toda vez que vier vídeo novo o YouTube vai notificar você. E aí fica mais fácil. Mas eu também vou sempre notificar nas postagens aqui no meu canal também. Então, voltando aqui. Eu até concordo que às vezes é bom você se retirar. Né? É bom você também não ficar muito... como eu vou colocar a palavra correta? É bom você também se resguardar, ser um pouco mais privado, um pouco mais reservado em certas circunstâncias, certo? Agora, você também provocar isso com excesso para se engrandecer, se convencer, é perigoso, né? Basta que no caso do Guilherme e Guilherma, né? Tá certo que a mulher começou a ficar em cima dele, ter crise de ciúme, ele se afastou, só que também ele deu uma exagerada, né? Começou a ser rude com ela, provocar ela se afastou dele e foi embora. Ele teve que depois suar, né? Para conseguir ela de volta. Ela também usou a escassez contra ele. Então, assim, acho que às vezes também a gente tem que ter o nosso momento, né? De leitura, de reflexão da vida, de trabalho. Eu acho que tudo com uma certa dosagem não fica cansativo, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu acho que no caso, quem se deu... Pegando aqui, com todo aqui, dizendo aqui que com o livro contraditório, o que eu acho mais interessante é aqui do rei desse Joyce, né? Vamos ver se eu pronunciei certo? Vamos lá. Deuces, o Joyce, que era um homem justo, né, que praticava bem a lei. Ele viu que ele queria, lógico, ele tinha na mente dele que ele queria ser rei, mas ele não podia se impor, né, o fato de ele ser juiz. Então ele deixou que as pessoas escolhessem isso, que o próprio povo escolhesse. Só que também não ia trabalhar de graça, porque ele estava cuidando das pessoas que sempre de si próprio, né? E aí, finalmente, as pessoas caíram em conclusão que não tinha uma pessoa tão justa como ele e colocou ele como rei lá, enfim, né? Ficou 53 anos no poder, né? Claro, ele pôs algumas condições, estabeleceu-se rei. Até aqui, enfim, né? Ele criou aqui, assim, olha, você quer que eu trabalhe para você? Você quer que eu cuide de você? Beleza, mas você também tem que me ajudar também. Eu quero me proteger, quero ser rei. E aí? E aí todo mundo concordou. Como eu digo, eu falo no pessoal de amizade, gente, não tem mais coisa chata quando a pessoa não faz questão de você, né? Aí você fica implorando, ai, fica se lamentando, se rastejando. Velho, a pessoa não se valoriza, não tem amor próprio. Gente, vai com Deus, não fica se matando para essas coisas. Enfim, o meu vídeo aqui, eu tento fazer um vídeo de 20 e poucos minutos, eu não consigo, vai vir tanta coisa na minha mente que eu não consigo parar de falar. Enfim, tá aqui então. Tem mais coisa para falar aqui, mas o vídeo já está comprido demais, grande demais. Mas aqui é interessante, sabe? O Robert Greene, ele é um politicamente não correto, não é politicamente correto, mas tem umas certas coisas que você começa a refletir. Eu disse, é um livro que desbloqueia a sua mente. Você vai encontrar isso aqui em qualquer parte da sua vida. Então essa foi a 16ª lei do Robert Greene, das 48 leis do poder, que se chama Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Tá certo? Então é isso. Esse aqui então foi a 16ª lei. Agradeço pelos novos inscritos. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até o fim. Eu conto com a participação de todos, pedindo a sua inscrição, pedindo o seu joinha, pedindo o seu comentário também. É totalmente grátis. E isso vai ajudar no engajamento do canal, tá certo? E hoje eu estou aqui com 458 inscritos, certo? Quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando esse livro aqui do Código Marcarte, tá bom? Lembrando que qualquer comentário reacionário de intuito insultuoso, pejorativo, com qualquer tipo de preconceito, seja de racial, religião, política, gênero, qualquer coisa,
que não seja que faça crescer este canal, serão convidados e convidadas a se retirar, tá bom? Para você que gosta de ver uma democracia e respeito contraditório, sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal. Agradeço enormemente ter assistido esse vídeo até o fim. Um forte abraço, fique bem e lembre-se, seja o que você quiser, menos infeliz. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um forte abraço, fique bem. Tchau, tchau.